Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso, e hoje a gente vai muito além do só empreendedorismo. Vocês já vão entender por quê. E eu já vou apresentar o convidado mais do que especial que nós temos aqui hoje, já virou jargão, todos são muito especiais, mas aqui tem um carinho especial, também já explico por quê. E antes de começar, né, como de praxe, vou apresentar aqui os nossos patrocinadores, agradecer o apoio da Aidence, que é a agência de marketing de performance. Se o seu negócio precisa crescer e precisa de canais digitais para ser a alavanca do seu negócio, conte com a gente para te ajudar nesse desafio. Nós usamos plataformas como Google Ads, YouTube Ads, o Meta, para fazer o seu negócio crescer através do digital, tá bem? Então, se for o momento do seu negócio, deixa lá o seu contato em aidence.io que a gente entra em contato direto com você para entender se é realmente o momento do seu negócio. Sem mais delongas, vamos ao convidado. Mário, muito obrigado pela sua presença aqui no FOMOcast. Sim, meu querido, a ti. Muito obrigado a ti. Tamo junto. E eu tenho uma pergunta de praxe também, que é pro convidado se apresentar, que é quem é o Mário, no caso, né? Quem é o Mário aqui que contamos com a presença hoje? Então vá, o Mário. A maior parte das pessoas apresentam-se por aquilo que fazem. Né? Verdade. Ok. Eu gosto de separar as dinâmicas porque de facto são coisas totalmente diferentes. Tá? O Mário de facto chama-se Mário e aqui o Mário eu sinto-me como um peregrino. Tá? Eu fiz um caminho do Porto até aqui para encontrar pessoas incríveis como tu e é isso que eu faço na vida. Eu caminho na vida e ao encontro de pessoas e de situações incríveis de forma a poder aprender e poder partilhar o melhor de mim. O que o Mário faz? O Mário tem várias atividades, são coisas bem diferentes. Tá? Então, o que o Mário faz, ele é fundador e presidente de uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação Espaço Portal, com 16 anos, que trabalha todo o processo de saúde integrativa, não é? Trazer aqui um bocadinho de um despertar de consciência para a dinâmica. Okay? Dentro desse processo e dessa associação, o Mário também é o criador do Ritual Consciente, que é um programa de hábitos onde nós nos encontramos das 6 às 7 da manhã, todos, e começar aqui um processo de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, para que a vida possa dar lucro lá fora, ela tem que dar lucro aqui primeiro. Né? Boa. O Mário é também o fundador e criador de um projeto Empresa com Alma que ajuda, no fundo, os CEOs e as empresas a olharmos para as nossas empresas com alma também e reconhecer a alma da própria empresa, né? A energia da empresa, o equilíbrio e a sinergia de todas as pessoas e de todos os clientes da empresa. O Mário também é mestre professor de Reiki, entre muitas outras coisas, por isso o Mário também faz muitas outras coisas, como empreender, que é algo que me fascina verdadeiramente, por isso há aqui uma diferença entre aquilo que o Mário é e aquilo que o Mário faz. Muito bom, muito bom. E você acaba por ser um empreendedor cereal dentro do que é o seu nicho, assim dizer, que é, né, a parte de terapia, a parte energética, tudo isso que você trouxe aqui, que depois eu quero desmembrar com você, entender como que está no nosso dia a dia, porque você tem ideia que eu já trouxe aqui alguns empreendedores, né? Acho que, se eu não me engano, a gente está mais ou menos no episódio 30, só que tá sempre sai, né, depois, né, gravado aqui, depois a malta vai ter a oportunidade de ver. E posso dizer que provavelmente vai ser a primeira vez que a gente fala de tópicos que muitas vezes são muito importantes para a vida do empreendedor e ele mal sabe que é importante, né? E eu queria começar já fazendo uma provocação em cima do que eu já conheço do seu trabalho, do que eu já admiro, que você costuma dividir, né, muito bem em pilares o que realmente importa ali dentro da vida, né, da nossa vida. E aí você me corrige se eu estiver errado, mas tem o eu, certo? Tem a parte de relacionamento, certo, e a parte profissional, por assim dizer. E muitas vezes a gente tá com foco total no profissional, no dia a dia, principalmente a malta que eu trago aqui. E a base é o eu, né? Então eu gostava de saber um pouco mais a sua opinião. Bora, o que me trouxe aqui nesta dinâmica, e antes de começar, dar-te os parabéns, tá? E Obrigado. agradecer-te mesmo que não tive essa oportunidade pela tua questão. Perceber que esse foi o meu caminho. Né? E no fundo é o caminho da maior parte das pessoas, né? Nós ouvimos desde pequeninos, pelo menos em Portugal, não sei se no Brasil isso acontece Provavelmente ou não, também. né? Que é, olha, tu estuda, né? Que é para teres o teu cursinho, que é para ganhares o teu dinheirinho, que é para um dia seres alguém, né? Então nós somos obedientes, tá? Putos bonitos e obedientes, e aquilo que nós fazemos é ir para o mundo do trabalho, trabalhar, estudar, ganhar um dinheirinho que é para um dia nós sermos alguém. Por isso
essa é a natureza, né? Esse foi sempre o caminho que nós fazemos, né? Então daí, das 3 esferas da vida em que eu separo a esfera do eu, a esfera dos relacionamentos, a esfera profissional, verdadeiramente, naturalmente, nós começamos por essa terceira esfera e é aí que nós começamos. A natureza mostra-nos exatamente o contrário, né? Eu não posso virar para uma árvore e dizer, olha, dá frutos e depois cresce. Não é possível. Ela primeiro precisa de ser, só depois é que pode ter. Tá? Então, trazer aqui um caminho de origem que se torna mais fácil para nós, né? Porque verdadeiramente eu só vou conseguir gerar valor no outro se eu tiver valor. Okay? Total. Então, eu só vou conseguir dar ao outro aquilo que eu já tenho. Né? Eu só vou conseguir levar o outro onde eu já fui. Né? Por isso, há um caminho que tem que começar por ti para que tu depois possas escalar, né? Seja a relação, seja a amizade, seja o que for, né? Seja que projeto tu puderes ter. Esse é o sentido da vida, para mim. Meio né? que... E então, é aí que faz todo sentido, faz todo sentido. E meio que para qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e realmente dar certo, o que importa antes de mais nada é a gente se conhecer dentro daquele espectro, né? Então, se você falou, a gente poderia estar com a expectativa de você falar, antes de escalar um negócio, você precisa... E você falou de outros tópicos, tipo escalar uma amizade, um relacionamento, porque tudo tem que ter tem relação com eu. Tudo tem alma. Né? Vamos começar por um processo simples. Imagina, tu crias um produto. Este produto. Sim. Tá? Este produto, para funcionar, precisa de pessoas. Né? Precisa de pessoas deste lado e precisa de pessoas em casa que vão assistir e que vão comprar o teu produto e que vão criar e dinamizar o processo. E do produtor. E né? do O produtor. Rodrigão, se não fosse Certo? o Rodrigão, Então, esse projeto nem existia. essa é a dinâmica, não é? Tudo precisa de pessoas. E pessoas, para haver pessoas, é preciso haver relacionamento. É Okay? isso. Então, é preciso olhar verdadeiramente para este relacionamento. E eu consigo gerar valor neste relacionamento, okay? Se de facto eu tiver valor para gerar. Okay? Todos os relacionamentos precisam de qualidades para estarem presentes. Não é? Para teres um bom relacionamento com alguém, tu precisas ser simpático, precisas ter essa qualidade, que é a simpatia. Sim. Okay? Precisas ter empatia. Precisas de ter cordialidade. Okay? Precisas ter amor ou compaixão. E é isso que nutre qualquer relacionamento em qualquer área da vida. Okay? E isso trabalha-se na individualidade. Okay? Eu só consigo ser simpático com o outro. A simpatia é trabalhada na individualidade através da segurança, da estrutura, do fio terra, do elemento terra, do primeiro chakra, da essência da vida. Porque se eu estiver seguro e com estrutura, eu consigo ser simpático para o outro. Se eu estiver instável, eu não consigo ser simpático, porque eu nem sequer estou enraizado, nem sequer estou conectado. Isso pode-se dizer, então, que quando a gente tem aquela sensação que a pessoa não está presente, é porque ela está com problemas... Está completamente desenraizada, está descentrada dela mesma. Okay? E eu preciso trabalhar isto, eu preciso treinar isto em mim para eu depois, de facto, poder trazer essa simpatia para o mundo do outro. Okay? Faz sentido. A segunda qualidade é a empatia. Né? E a empatia está conectada com o elemento água. Está conectada com o segundo chakra, que é o chakra dos nossos relacionamentos. A água adapta-se. A água preenche um quadrado, preenche um triângulo, preenche um círculo. Okay? Então, se eu não tiver esse elemento, essa qualidade na minha vida, eu não vou conseguir adaptar ao outro. Eu vou entrar de frente com o outro. Confrontando, eu vou ser inflexível. Eu não vou conseguir trazer essa qualidade para com o outro. Certo? Faz sentido. Depois temos a cordialidade. E a cordialidade está relacionada com o meu poder pessoal, está relacionada com o elemento fogo, que é o nosso terceiro chakra. Por isso, se eu não trabalho o meu poder pessoal, se eu não reconheço o meu poder, eu não consigo ser cordial com o outro, porque eu nunca vou reconhecer o poder do outro se eu não reconheço o meu. Ele vai ser sempre um adversário. Vou entrar sempre aqui num confronto. Entendi. Okay? Então, se eu não trabalhar o amor e a compaixão em mim, eu nunca vou conseguir levar isso para nenhum relacionamento. Porque eu não vou conseguir abraçar o elemento, o amor e a compaixão. O quarto chakra tem o elemento ar, que é aquilo que nós nutrimos, é aquilo que nos envolve, é aquilo que nos preenche por dentro e por fora. Por isso, se eu não tiver isso para partilhar, nenhuma pessoa ou nenhum processo dentro do meu relacionamento vai conseguir sentir isso. Por isso, há 4 qualidades bases que nós precisamos de ter na nossa individualidade para gerar valor nos nossos relacionamentos e automaticamente levar essa escala aos nossos negócios, à nossa empresa, à nossa alma do nosso negócio, não é? Para poder escalar. Isto faz sentido para ti? Total. Okay? Por isso, esta é a dinâmica, não é? Se eu não tenho esta qualidade, eu não vou conseguir escalar nada nem ninguém.
Pois. ok? Perceber isto de uma forma muito simples, né? Tu vieste do Porto também, né? Eu vim Não, da na Maia. verdade eu vim de Guimarães. Eu vou pro Ok. Porto depois, mas vim de Pronto, Guimarães. vens de Guimarães, eu venho da Maia e encontramos-nos aqui, Sim, ok? A qualidade da energia que tu trazes, da tua disposição, de como foi o teu dia, sim. vai influenciar a qualidade deste Total. relacionamento. Não é? Se eu Totalmente. vier triste e tu também vieres triste porque o dia não correu bem, esta cena vai ser uma treta. Verdadeiramente. Vai ser Não é? arrastado Vai aqui. ser, certo? Por Sim. isso, esta é a dinâmica da vida. É quase um dever cívico. Ok? Nós cuidarmos de nós estarmos muito bem conectados connosco para poder gerar valor em qualquer relacionamento e automaticamente em qualquer negócio, em qualquer projeto. Se nós não trazermos esse olhar para nós, né, nós verdadeiramente nós não estamos a gerar valor, nós estamos a usar os outros. Nós E- estamos a ocupar uma liderança de poder, né, de abuso, de imposição e não um processo de suavidade e uma liderança de serviço. Né? Não, São coisas diferentes. totalmente, eu acredito, e você me dá sua opinião sobre isso, é que, assim, a gente sempre fala que eu sou grande fã também de entender o comportamento humano. Eu sei que o que você traz vai além do comportamento humano puro e duro, mas para dizer o seguinte, a gente vê que muitas vezes os relacionamentos, e independente do que é que seja, é sempre uma troca de interesse, né? A gente sempre pensa benefício próprio inconscientemente ou conscientemente. E essa ótica que você traz uma... vai muito de encontro com essa necessidade de desenvolver empatia, né? Porque é olhar pra si primeiro, né? Então eu não tô bem disposto. Então eu posso entender o que eu posso fazer em mim pra mudar o meu mood, Então, pra realmente estar aqui como deve ser. perceber isto, né? Cuidado só pra você não ficar muito longe do micro, Ok, pra pegar. tranquilo. Isso. Tu vens carente. ok? Sempre, perdão, um Muito abraço no carente. produtor Dois. e aí fico bem. É Certo? isso. Essa é a dinâmica, não é? E eu tenho uma relação, pá, de amizade contigo, não é? E como eu não te vou dar a atenção que tu sentes que tu necessitas para ficar bem, tu vais dizer que eu estou mais distante. ok? A gente E sempre que joga eu, no outro. e que eu já não estou a ser amigo como era antes. Se eu Ok? justificar isso pra minha mulher, eu corro risco de tomar uma chapada? Ou serve de justificativa? Vamos ver logo. Ah, tá bem, tá bem. Depois eu te conto, eu te dou feedback. Próximos capítulos. Porque ela vai ouvir isto. A próxima vez que eu ouvir isso, eu vou falar assim: é você que está carente. É só isso. E Então, eu tenho que perceber que eu tenho a responsabilidade, se eu estou carente, eu não vou para a relação para usar o outro. Eu tenho que preencher a minha nutrição, eu tenho que estar bem para ir para o nós e criar, de facto, valor. Porque não é justo estar a usar a pessoa que eu mais amo para saciar as minhas necessidades. Brutal. Ok? Então, é esse compromisso. Não é? Se eu quero, de facto, estar aqui, eu sei que eu preciso ter a vitalidade necessária para assumir esse compromisso. Verdadeiramente, na minha profissão, ninguém me procura porque está bem. Ok? Então, eu sei que para equilibrar isto, por exemplo, eu não faço consultas da parte da manhã. ok? Ainda hoje estivemos com um amigo nosso, a minha secretária, a minha secretária de manhã ia para a praia numa esplanada. ok? Eu acordo às 6 menos um quarto todos os dias da manhã, tenho as minhas práticas no Ritual Consciente, como tenho outros empresários que estão comigo alinhados das 6 às 7 da manhã. ok? 7 e um quarto estou no ginásio, 8 da manhã estou a sair e vou ao mar. ok? Então eu Brutal. preciso de ter esse espaço de nutrição, eu preciso de me nutrir para depois poder transbordar. Claro. Porque isso é que é o sentido da vida. Pelo menos para mim tem que haver essa coerência em tudo aquilo que eu faço. Boa. Tá? Então isso projeto em todos os relacionamentos, sejam amizades, sejam profissionais, seja com a minha própria empresa direita, mesmo que eu não tenha colaboradores, a minha empresa é um projeto, é como um filho. Tem um nome, tem uma marca, tem um registro, como o meu filho tem. E como que essa relação funciona na relação de liderança dentro de uma empresa ou de colaboração? Porque aqui você deu alguns exemplos que fazem todo sentido no âmbito do relacionamento em geral. Mas trazendo para a ótica do que mais permeia o tópico daqui, que é o empreendedorismo e tudo que envolve isso, como que você vê essa relação? Muitas vezes o líder ou o chefe, né, que tem essa diferença, ele projeta problemas pessoais para os funcionários. Tem uma frase famosa que diz que muitas vezes a empresa não tem problema, o dono tem um problema manifestando na empresa. Como é que é a sua visão sobre esse conceito, assim? Há uma visão sistémica dentro de um processo, né? Tudo é um sistema, né? Mas para não ir por aí, porque era assim uma porta muito grande para abrir, vamos abrir aqui pequenas portinhas, né? Eu vejo a vida com dois tipos de liderança. Ok. Tá? Há uma liderança pelo poder e uma liderança pelo serviço.
ok? Quando nós estamos numa energia patriarcal, que é focado só no comer, dormir, trabalhar, ter dinheiro, ter estrutura, ter, ok? Que é assim, foi assim que nós aprendemos. E esta é a dinâmica. Verdadeiramente, tudo o que eu faço é em função de mim. Exemplo, eu vou criar todas as condições para os meus colaboradores trabalharem com comissões, com tudo. Porquê? Porque eu sei que se eles chegarem lá, eu vou ganhar. Sim. Eu quero que os meus filhos estejam bem e que eles sejam felizes, bonitos, que sejam E um exemplo. estudem em Harvard Porque é para mim, sabes? Então, essa energia de liderança sobre o poder é uma energia que aquilo que eu estou a fazer, no fundo, é usar outras pessoas, porque tenho uma consciência diferente, porque se os meus colaboradores tivessem a mesma consciência que eu tinha, estavam no meu lugar, não eram colaboradores, certo? Entendi. Sempre. Por isso, nós ocupamos sempre, porque temos uma visão diferente, nós usamos esse jogo, não é? Nem sempre consciente, mas manipulamos o processo, porque é tudo em função dos nossos objetivos e está tudo certo. Ok. A liderança pelo serviço é uma liderança de uma forma completamente diferente. Okay? Porque a liderança pelo serviço, eu sacio as necessidades dos outros. Eu vou gerar valor porque eu vou saciar necessidades. Então, dar-te aqui um exemplo. Imagina, os meus afilhados dizem, padrinho, eu quero isto. E eu pergunto, tu queres ou necessitas? E eles, bem, necessitar, sabes? Então, Você põe logo a criança para refletir. essa é a dinâmica. Eu faço isso comigo. Eu faço isso em minha casa. Pois, faz Porque eu sentido. não consigo gerar valor, não é? Se eu vou dar porque eles querem. Pois. Okay? Eu vou gerar valor se eu lhes der aquilo que eles necessitam. Imagina uma rua, um caminho que tem um buraco e que me impede de caminhar até ti. E eu, antes de pedir ajuda, eu tentei desenvolver tudo e estudar todas as formas, de forma a eu conseguir preencher este buraco para chegar aí. Ok. Okay? Quando tu preenches este buraco, tu sacias uma necessidade. Eu vou-te ser eternamente grato por isso. É aqui que eu vou estar do teu lado. Entendes o que eu quero dizer? Quando eu tenho a minha estrada e é o que eu quero, e eu nem quero mais, mas tu até decoras a minha estrada com coisas que tu achas que me vais dar, porque vais gerar valor e vais me motivar dessa forma, tu vais pôr objetos dentro da minha estrada que me vai obrigar a ter que fazer desvios. Eu não precisei disso para nada. Ok? Se eu te der uma camisola, eu posso trabalhar não sei quantas horas para te oferecer uma t-shirt XPTO. Okay? Mas se tu tiveres 10 t-shirts, tu vais, Mário, obrigado. E vais colocar e não vais sentir. Porque eu não preenchi necessidade. Agora, se tu não tiveres, ouve, pum. Sabes? Então, aquilo que nós precisamos e de questionar a nós mesmos é verdadeiramente se eu quero isto ou se eu necessito disto. Porque o que eu quero é ego. Sabes? É poder, é querer. E eu fico escravo disso. Eu fui escravo disso durante muitos anos. Eu passei por isso. Okay? Eu passei por isso. Okay? Isso era uma das coisas que eu ia puxar, que eu queria que você contasse rapidinho um pouco da sua história nesse sentido, de como o Mário é empresário, se tornou o Mário terapeuta, e empresário, né, também, porque não deixa de ser, é uma ONG, mas também é um negócio. Mas como que você deu essa pivotada na vida? O que aconteceu? Qual foi a ficha que caiu? O foco foi o mesmo, foi aquilo que eu partilhei no início, foi eu saí de casa para ter. Sou filho de pais empreendedores, que mostraram sempre na vida, que trabalhavam imenso e que de alguma forma não tiveram tempo de qualidade para estar comigo. Okay? Então eu saio de casa para competir. E você saiu cedo, quase com eles, eu saí de casa com 16 anos, né? Um bocadinho esta dinâmica de expansão e de querer ir para o mundo e buscar competir, o seu. e ter o meu reconhecimento, e a vida é isto, e ter a minha independência, né? E eu chego a uma fase em que, pronto, está lá, já está. Né? Só que o dinheiro que eu tinha não conseguia pagar e compensar o vazio que eu tinha no meu processo interno. Eu precisava de algo mais, né? Não do meu processo de ter, mas do meu processo de ser. Porque aquilo que eu conhecia era aquilo que eu tinha. Eu não sabia quem eu era, tá? Porque eu não tive tempo para isso. Tá? Então, é o que acontece na maior parte dos empresários que vêm até mim e que eu vejo, né? E o meu desafio, né? Em grupos de masterminds, como tu também estás, é um bocadinho esse, é poder mostrar e dar a oportunidade aos empresários e a estes seres para não cometerem exatamente o mesmo erro que eu cometi. E se perder, né? No meio do caminho. Isso é a maior frustração que tu tens, né? E isto agora, assim, a brincar, eu trabalho com
com todo o tipo de pessoas, não é? E se eu fizer um trabalho com uma pessoa que tem muito dinheiro e se eu fizer um trabalho com uma pessoa que tem menos condições financeiras, eu posso te dizer que eu tenho muito mais dificuldade em fazer esse trabalho com pessoas que têm muito dinheiro do que aquelas pessoas que não têm. Porquê? Porque aquelas pessoas que têm muito dinheiro, elas já tentaram comprar tudo e sentem-se totalmente desesperadas, porque eles não sabem o que é que vão precisar de fazer mais para encontrar essa felicidade. Esse preenchimento. Quem não tem, fica na esperança que se eu fizer, Sasha... Totalmente, então, totalmente. agarra-se à vida de uma forma completamente diferente, sabes? Então, o meu caminho fez com que eu conseguisse despertar e encontrar-se o equilíbrio, que é aquilo que eu faço ainda hoje, não é? O equilíbrio entre o meu ser e o meu ter, entre o meu ego e a minha alma, entre este processo todo, inteiro, não é? Porque verdadeiramente quando nós falamos de nós, não é? E isto vai ir um bocadinho ao encontro, não é? Quando tu estavas a falar daquilo que tu conheces, que é o desenvolvimento humano, para nós desenvolvimento humano é um corpo físico e um campo mental, ok? Mas nós precisamos mais do que isto, não é? Nós temos emoções, por isso nós temos um campo emocional e temos um campo energético ou espiritual. Por isso, olhando para nós como uma empresa, não é? Esta empresa tem 4 departamentos que eu preciso olhar, trabalhar. Que é um corpo físico, que é um corpo emocional, que é um corpo mental e um corpo espiritual. Ok? E o resultado do sucesso desta empresa está delineado nestes 4 departamentos. Tu, se tiveres um departamento na tua empresa que está em déficit ou que está a dar... vai comprometer os outros. Pronto. Então, uma empresa falida, ninguém merece. Ninguém quer fazer negócios. Ninguém quer fazer negócio. Ninguém quer ter uma relação com empresas falidas. E é isto que nós precisamos de perceber. É que o nosso maior ativo somos nós. Nós é que temos que dar lucro. Esta empresa tem que estar em lucro para que outras pessoas queiram fazer parceria com esta empresa. Faz todo sentido. Okay? Essa é a dinâmica da vida. Então, eu tenho que olhar da mesma forma para este... Eu giro a minha vida como geria as minhas empresas. Com a mesma objetividade. Eu giro a minha relação com a minha mulher da mesma forma como giro a minha empresa. É igual a minha sócia. Que ele tem que dar lucro. Temos reuniões. E temos reuniões como sócios. Ela tem um filho, temos contas para pagar, temos investimentos. Tem que dar lucro. Não pode ser, existe e já está. Não, tem que ter objetividade, tem que ter clareza. Total. Tá? Então, eu tenho uma reunião comigo, fora do eu. Pois, isso é verdade. Ok? Eu. E o que é que eu sou? 4 departamentos. O que é que eu preciso para estar fisicamente? Tu gostas de treinar, que eu sei. Ok? Senão a tua mulher casca-te, não é? Então, bora. Não é? Porque é que tu precisas para estar bem fisicamente? Uma boa nutrição, uma boa higiene, é conveniente para nós e para os outros. Próximo, exato. Okay? Um bom exercício físico e um bom descanso. É Tá? isso. Então, se nós tivermos higiene, nutrição, exercício e descanso, eu espero que a malta... curto prazo, esta merda vai dar lucro. Com certeza. Pode ser asneiras? Não, pode, com certeza. Esta cena vai dar lucro. Ponto. E aquilo que eu faço para este corpo físico, eu tenho que olhar para os outros departamentos e fazer o mesmo. Eu preciso de uma higiene emocional, porque eu preciso libertar tudo aquilo que me impede de estar aqui a arrebentar. Claro. Okay? E eu preciso de uma nutrição emocional, eu tenho que me alimentar de algo que me sacia para eu depois levar para a esfera dos relacionamentos, porque se eu não me nutro, eu vou usar o outro. Okay? Eu preciso de um exercício emocional, eu tenho que ter músculo emocional para os sims e os nãos que a vida nos tem. Isto, ser empresário, nós temos que ser bipolares. Tem vários, Se eu não tenho uma estrutura emocional para isto, sempre que eu estou no baixo da onda, eu vou panicar. Claro. Okay? Então eu vou precisar de um descanso emocional. O mesmo eu tenho que fazer a nível mental. Preciso de uma higiene mental. Nós estamos com excesso de informação, graças às redes sociais e isto tudo. Estamos quase todos em burnout, porque queremos assimilar e integrar isto tudo. Isto come-nos totalmente aqui o tico e o teco. É o que é. Okay? Então precisamos de uma higiene emocional. Precisamos de saber exatamente o que é que eu me vou nutrir. Okay? Uma boa nutrição mental. Okay? Uma higiene mental. Preciso de um exercício mental. Temos hoje uma série de aplicações que nos ajudam a potencializar a praticar, os hemisférios e a drenar esta dinâmica. E precisamos de um descanso mental para que nós possamos sossegar. Precisamos de levar isto ao campo espiritual. Nossa vida é uma empresa. É uma empresa. Cheia de departamento. Eu espero que a malta esteja anotando o organograma de tudo que você disse até agora. É a dinâmica da vida. E, para mim, não descartando disto, processo espiritual. Okay? Porque nós precisamos dessa higiene espiritual.
É comum de todos perceberem que há pessoas que nos fazem sentir bem e há outras pessoas que nos drenam e que nós não curtimos tanto estar junto. Que é o famoso o santo não bateu. Isso acontece por quê? É o santo que não bateu mesmo? Não, isso é a tua energia, né, em contacto com a energia da pessoa Que não encaixa. que não encaixa, que não tem afinidade. Okay? Então, nós precisamos disto. Eu preciso ter um músculo espiritual, eu preciso ter uma prática, um exercício espiritual que me permite estar com qualquer tipo de pessoas e com qualquer tipo de espaços, sem ter que me estar aqui a Sim. fechar, a cruzar, porque eu não estou preparado para a vida. Isso tem a ver com o nível de confiança da pessoa, ela tá muito relacionada com o nível energético da pessoa, tipo, com a capacidade, com a segurança dela. O que é isso na prática? Por que eu consigo estar num ambiente, e aí, coitado, falar mal do meu irmão aqui, mas eu tinha que trazer ele como exemplo. Eu consigo estar num ambiente e relacionar com todo mundo, e meu irmão já é bem mais fechado, bem mais tímido. É só timidez, é falta de segurança do lado dele, é excesso de segurança do meu lado, o que é? Temos que olhar sempre para um processo inteiro. Claro, não é difícil, é superficial dizer assim. Okay? Né? Isto se eu tenho um processo de complexos com o meu corpo físico, de alguma forma, fisicamente eu vou-me esconder. Se eu emocionalmente tive algum processo de tristeza ou algum trauma ou alguma mulher que me disse, olha, tu estás, Sim, eu emocionalmente eu vou ficar retraído. Se mentalmente eu lido com pessoas mais inteligentes do que eu e que de alguma forma eu sinto que não a consigo acompanhar a dinâmica, eu vou-me retrair. Por isso depende de vários fatores. Depende de vários fatores. Né? Isso Sim. é o que eu gosto de desconstruir em terapia, né? Porque nós, se olharmos de facto para estes 4 departamentos, nós conseguimos ter uma atenção diferente e um processo de arrumação. E saber onde que está o gap ali, o gatilho, exato. É só isso. Tá? É separar, é ser analítico. Tá? Espiritualidade, para mim, é a ciência mais evoluída do planeta. É a integração, no fundo, disto tudo. Tá? Espiritualidade não é religiosidade. São coisas completamente diferentes. É claro, Okay? uma pode auxiliar a outra, mas são coisas completamente diferentes. No fundo, a religião a religião vem de religar. Sim. Né? A religião foi criada pelo homem para religar o homem a Deus. Sim. Okay? Daí serve a religião. E por isso que é tão importante a fé, né? Com algo maior. Sem dúvida, sabes? Nós somos energia. Sim. Então, criar este processo de integração, né? Sim. Este olhar de frente, perceber, né? Isto é que funciona quase como um GPS, okay? Que é aquilo que eu recomendo sempre. O GPS, quando tu queres algo para ti, quando sentes que estás perdido, okay? Ou que não estás bem, okay? Tu pegas no teu GPS e ele pergunta-te onde estás. Okay? Então, eu olho para o meu departamento físico, exemplo, né? Eu sento-me e vou olhar e perceber onde é que eu estou e como é que eu estou. Como é que eu me sinto aqui? Agrada-me? Não me agrada? Estou vital? Não estou? Estou cansado? Estou com... Sabes? Como é que eu estou? E depois o GPS pergunta-me, ok, onde é que tu queres ir? Então eu tenho que definir como é que eu quero estar. Eu quero me sentir mais vital, quero perder aqui uma gordurinha, quero definir aqui qualquer coisa. Para onde é que eu quero ir? E o GPS a seguir pergunta-te como. Se estás a pé, se estás de carro, se estás... Okay? Então tu tens que definir qual é a estratégia que tu vais usar para poderes escalar e chegar onde tu queres chegar. E a vida é isto. E quando a gente chega, a gente quer ir para o próximo lugar. E está tudo bem, isso é o top. Porque é isso nunca acaba. Espero que nunca acabe. Né? Eu digo senão algo, perde o sentido. Eu né? digo algo há muitos anos que eu procuro algo que eu desejo nunca encontrar. Né? Senão vou perder a pica toda. É verdade. Ninguém merece. É verdade, meio que a nossa vida é isso. Talvez por isso que você fez a comparação entre pessoas com poder aquisitivo muito alto e pessoas com menos. É mais fácil ser otimista sobre a vida quando você tem um mundo ainda para conquistar. Quando você meio que já tem tudo a nível, sei lá, financeiro, tem uma família onde você tá ali, você pensa assim, e o próximo passo? O que tem mais de... É maravilhoso sentir isso, tá? Eu acho que ambas as partes é top, né? Eu digo muitas vezes, a vida nunca nos vai trazer aquilo que nós merecemos, mas a vida vai nos trazer sempre aquilo que nós precisamos, tá? Porque isto é um jogo, né? E para passar de nível a vida tem que trazer o desafio para tu aprenderes aquilo que tu precisas de aprender para passar para o próximo nível, tá? Brutal. Então bora curtir, bora jogar. Isto é só uma experiência, meu. É isso. A vida é só uma experiência. Tu podes... E passa rápido. Não há nada de errado aqui. Não há nada de errado nas tuas escolhas, sabes? Aprendizado que há nas escolhas. É só poder escolher e viver esta experiência da forma que seja mais prazerosa para ti. Que é isso que eu procuro desde sempre. Mas aí eu tenho uma dúvida, porque, vamos supor, a gente até muitas vezes fala sobre essa diferença geracional, né? Como que
É sempre assim, é um saudosismo de dizer que, minha época que era bom. Você já viu? Todo velho fala isso. Mas Foi a época dele. Exato, exato. Mas pra dizer, tipo assim, a frase que você usou foi tipo assim, essa experiência pra viver da forma mais prazerosa possível. Mas não tem um perigo associado a essa questão de viver a vida da forma mais prazerosa possível, no sentido de meio que só procurar por prazeres? Talvez. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Porque tem muita coisa que. Desculpa te interromper, mas tipo Certo. assim, muita coisa que não é prazeroso, mas que faz parte da construção de algo. Entende? O que impede de tu veres isso dessa forma é o teu olhar. Porque até uma coisa que é desafiadora pode ser prazerosa. Porque a vida inteira, eu tenho duas máximas que me faz viver intensamente o processo. Primeiro, eu tenho a certeza que vamos todos com o caraca. Traduzindo, todos vamos morrer um dia. Certo? Por isso, é algo que é adquirido, ok? Sim. E pode acontecer a qualquer momento. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Eu trabalhei durante muitos anos com doentes oncológicos e eles ajudaram verdadeiramente a ver a vida e a olhar para isto de uma forma completamente diferente, ok? Porque eles estavam ali focados na vida. E quando eles de facto tinham a oportunidade de viver, bora, dá lucro, tá? Brutal. Por isso, é algo que para mim é claro, né? Uma vida vai sempre gerar uma morte, ponto. Uma pequena vida vai gerar uma pequena morte, uma grande vida vai gerar uma grande morte. Por isso, a ser que seja em grande. Por isso, a dinâmica aqui é, quando eu olho para a morte e reconheço a morte, eu honro a morte, eu vivo a minha vida intensamente. Se eu achar que ainda é cedo porque sou muito novo, eu vou deixar para nem amanhã me o fala um processo. negócio disso, que no meu dia a dia eu nem lembro que eu vou morrer. Ok? Mas eu gosto de lembrar isso. Ok? Sim. Porque isto ajuda-me a viver intensamente a vida. Ponto. Tem que dar lucro hoje. Agora eu não sei lembrei de uma frase se este é que o você... último encontro. Isso que eu ia falar agora. Bora, Eu lembrei Rafa, uma nós frase falamos que você sobre fala isto na um dia. terapia que é: eu não sei se essa é a última vez que a gente vai se ver. Tipo, Então bora, mas tem que dar lucro, logo meu. pra, Tem que tipo, entregar tudo aqui. É isso. Entregar Nós o temos que máximo. celebrar a vida. Por isso esta é a dinâmica. Quando eu honro a morte, okay, eu honro e celebro a vida de uma forma intensa todos os dias. Todos os meus encontros têm que ser intensos e têm que dar lucro. Ponto. Okay? Por isso, quando me falas do perigo de viver, perigo de quê? O pior que pode acontecer é morrer. quando chegar, foda-se, eu vou feliz. Porque eu vivi tudo. Está tudo certo. Sabe quem que é outra pessoa que fala isso nessa tranquilidade? É o Bernardo. E Na com boa? 7 filhos pequenos. Isso que me dá mais pavor nessa frase. É o processo. É o né? processo. É a experiência de cada um. Tá? É. Da mesma forma, nós podemos falar nisto na relação com o amor. É né? isso. Que todo um grande amor vai gerar uma grande dor, porque vai acabar. A gente também não sabe é quando. É isso. Se é com a morte, se é com o divórcio ou se é com uma separação. Se é amanhã, não importa. Por isso, enquanto existe, pau. Vamos dar tudo. Tem que dar lucro, vamos dar tudo, vamos viver intensamente a vida. A vida é muito curta para ser pequena. Olha, vem, esta frase é do Mário Sérgio Cortella, ele vem agora a Portugal. Você vai na palestra? Vou, claro. Eu também. Eu comprei para o Porto e para Lisboa para correr o risco, mas como temos o Máximo Masters... Você vai em Lisboa? Vou. Então a gente vai Então junto, vamos. porque eu vou lá, eu vou em Bora. Lisboa também por causa do Masters. E é fixe. isso, tá? Então não olho o perigo dessa forma, né? Eu aceito que a vida, ela é inteira. Ela não é só vida. Ela é vida e morte. Então eu tenho que olhar para isto com amor da mesma forma. Entendes o que eu Faz quero todo dizer? sentido. Por isso, Sim. o que diferencia, que dificulta o processo é quando eu só quero a vida. Sabe, nós aprendemos desde pequenos que se te portares bem, né? E se sorris e ficares direitinho, o papai e a mamãe vão gostar de ti, Jesus está do teu lado, se não, foda-se, está tudo... Deu ruim. Deu ruim. Exato. Tá? Por isso, a vida deu-nos sempre 50% de possibilidades. É nós sempre uma estamos dualidade felizes. em tudo, né? E nós aprendemos assim e isso tornou-se verdade para nós até hoje. Por isso é que tu só aceitas o lado positivo de ti, né? E o lado menos positivo de ti tu escondes, e quando ele sai, tu projetas a culpa para alguém. Porque alguém tem que ter culpa porque tu não és assim. Exato. É verdade, é o que a maior parte das pessoas falam. Foda-se, é o que é, né? Por isso, é isto que dificulta o processo. Né? É este olhar, esta falta de aceitação que nós somos o 0 e o 100, né? Que nós somos as melhores pessoas do mundo e as piores pessoas do mundo. Tá? Então Nós é somos que a vida e a morte fazem parte do mesmo ecossistema e que o meu mal e o meu bem fazem Tá parte ali, do mesmo o teu dia tem ecossistema. 24 horas, não há 12 horas de dia, 12 horas de noite. Não, está lá. Exato. É incluído. Mas Sabes? porque Então- não é dividido certinho assim. Então, o risco de correr e de sofrer, né, tem a ver com este olhar. Se tu olhas para a vida, né, eu costumo dizer muitas vezes, né, eu só me vou desiludir com a minha mulher, ou contigo, ou seja com quem for, se eu achar que vocês são top. Não Exato. são inteiros, como eu sou.
não é? Exato. Eu não consigo, por mais espiritual que eu seja, a espiritualidade é esse processo inteiro, é esse equilíbrio na vida. Não existe só um lado na vida, senão ninguém sofria. Pois. Senão não havia, né? A luz e a sombra está presente e faz parte da dinâmica. E nós temos que ter o mesmo amor por isto. Tá? Porque é esse olhar que te permite aceitar a vida como ela é, sem criar a ilusão que é só 50%. Sabes, eu em tempos eu trabalhei com miúdos no futebol, né? E quando eu tinha 22 putos em cima do campo a jogar futebol, eles tinham 100% de possibilidades de serem felizes, que eles estavam a fazer aquilo que eles mais gostavam de fazer, que era jogar futebol. Eles estavam inteiramente ali. Inteiro ali. Okay? Se eles antes de entrar em campo eu dissesse, ok, eu quero ver quem é que vai ganhar, eles pegavam nos 100% de possibilidades para serem felizes e tinham que fazer isto. Porque eles agora só têm 50% de possibilidades de serem felizes, se ganharem. Só se ganharem. Mas eu posso piorar isto. Que é, eu quero ver quem é que vai ser o melhor jogador em campo. Fodeu, João. E aí só vai ter um que vai ser feliz por inteiro. Ponto. E é isto que nós fazemos quando queremos ser os melhores em tudo. Quando só queremos ser perfeitos, quando só queremos, sabes, a probabilidade que é a aprovação de todo mundo. de ser feliz vai diminuindo. A minha frustração vai aumentar exponencialmente. Então, na equação da felicidade tem o fator, a variável expectativa muito forte aí, né? Só isso. Quando tu te aceitas inteiro, quando tu te aceitas que é só uma experiência, está tudo certo. Está tudo certo. É só uma experiência. Com a consciência que tu vais fazer sempre o melhor que tu sabes e que tu podes a cada momento. Top. 1% a cada dia dá 3.600 e alguma coisa por ano. Tá? Ninguém gosta de perder. Conhece alguém que gosta de perder? Tem um time lá no Brasil que chama Vasco que gosta. Aqueles caras. Você não é vascaíno não, né, produtor? Flamenguista, pô. Então eu gostou. Aí vi o baldezinho do Flamengo. Então é assim. isso, né? Então, se ninguém gosta de perder, ninguém gosta de falhar. Pois, eu nem sei se o Vasco tá bom ou não, mas eu usei essa coisa. Tá bom, produtor, ou não? Ih, então usei errado ainda, pô. Então é isso, sabes? Então é essa expectativa que nos afasta dessa realidade e da experiência total da vida. Pois. Sabes? Eu costumo dizer a brincar, o Cristiano Ronaldo deve ser das poucas pessoas que o nível de exigência que ele teve durante anos, não agora, né? Tirou-lhe todo o prazer de jogar futebol, porque ele sabia que era o único que não podia falhar. E é o único que desfruta muito menos, porque ele não pode beber quando quer, não pode comer quando quer, não pode sair quando quer. Mas não se pode, ele tivesse desfrutado, ele não pode. Mas, por exemplo, não, faz sentido, mas se ele tivesse desfrutado o Neymar, traz um equilíbrio muito maior, mas ele não escolheu ser o melhor. Ele tem habilidade e desfruta da vida de uma forma bem mais leve. Ele não tem o nível de exigência que o Cristiano teve. Se ele tivesse, ele poderia ter. De ter, qualquer forma, ele escreveu o nome na história do futebol. Só que não com o nível que o Cristiano Ronaldo com escreveu. as loucuras dele, com a cena dele. Mas sabe que o Ronaldo Fenômeno dá uma entrevista disso recentemente num programa que chama De Noite, que ele fala isso, que falam, né? Ele fala, porra, a malta hoje em dia, Messi, Cristiano Ronaldo, o nível de empenho que esses gajos dão, até hoje, 40 anos trincado. Porra, é absurdo, mas eu posso dizer que eu aproveitei muito mais que eles. É verdade. Ponto. E eu sou muito mais feliz com isso. Basicamente é isso. É só essa dinâmica. Por isso, o nosso nível de exigência, em que área da vida for, verdadeiramente, ou se quiseres ser um profissional que tu queres ser, eu sei o teu gosto nisto, né? Para estares focado nesta área da vida, há outras áreas da vida em que vão ter que ficar em déficit. Ponto. Porque nós não podemos estar 100% em todo lado. O Elon Musk não tem uma família formada e boa relação com todos os filhos. É só isso. Ponto. É só isso. Tá? Por isso, jogar o jogo ou viver esta experiência, ok, se eu quero viver a experiência de facto ser um empreendedor de sucesso, eu dedico-me 100% ali. Agora, mas eu sei o trade-off que eu escolhi. Faço uma escolha de não ter família, faço uma escolha de não ter relações profundas porque eu sei que eu vou falhar. É uma escolha. Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Eu costumo dizer, Mário, que toda podcast aqui acaba por ser uma mentoria gratuita. No seu, além de mentoria, tá sendo uma terapia gratuita. Juntei o útil ao agradável. Mas olha, uma coisa que você falou durante a nossa conversa que é muito relevante, que é ser antes de ter. E isso é um problema para muitos empreendedores e principalmente no digital. A gente vê aí cases de lançamento onde a pessoa usa de gatilhos emocionais para captar o interesse da pessoa, nutre o ego das pessoas, você vai ficar milionário, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Como que a pessoa separa o joio do trigo? O que é? Eu gosto de falar de passos aqui também no podcast. Bora. O que na sua visão são passos importantes para a pessoa considerar
para conseguir ser antes de ter, para desenvolver ela antes do que ela quer desenvolver enquanto empresa, negócio, o que é que seja? O que na sua visão são esses passos importantes? Simplicidade, né? Desenvolver, olhar para estes 4 departamentos. Repete os departamentos aí para a malta anotar. Departamento físico. Ok. Tu vais ter estrutura e vitalidade, né? E tu vais conseguir. Importante. Bora nesta dinâmica, né? Se eu só tiver energia ou vitalidade para correr 1 quilómetro, ok? A vida só me faz convites para eu correr 1 quilómetro, porque ninguém está contra mim. Certo? Sim. Ninguém está contra mim. Ok? Se eu tiver capacidade de correr uma maratona, eu posso ter convites para correr uma maratona. Top. Certo? Ok. Por isso, eu tenho que estar preparado, Pro alinhado, desafio que eu me para o coloco. desafio que eu me coloco. Eu treino todos os dias, ok? Forte, para eu poder estar preparado para responder aos convites que a vida tem. Se eu quero convites maiores, eu tenho que estar preparado para isso. Há um ditado tibetano que diz: quando o aluno está pronto, o mestre apresenta-se. Tá? E nós temos sempre o processo contrário, que é, quando apareceu o desafio, eu depois ando da perna. Isto não funciona, porque eu depois vou perder, porque eu não estou preparado para responder e perco a oportunidade. Ponto. Ok? Tu tens uma empresa com X colaboradores, quando tu tens um projeto XPTO, tu vais escolher o melhor, porque é aquilo que tu sentes que está preparado. A vida faz o mesmo connosco. Ok? Por isso, eu preciso estar alinhado e preparado para poder responder aos convites que a vida faz para mim. Ponto. Ok? Então, pegando no físico, eu tenho que estar ali. Tá? Então, passo a passo, olhar para o físico. Tenho que ter vital, tenho que ter energia, tenho que ter capacidade de poder responder. Tenho que me sentir com uma estrutura enraizado para poder ser simpático na vida e com os outros. Preciso disso. Faz Ok? sentido. Preciso de entrar em contacto com o meu campo emocional. Preciso estar bem. Preciso ter uma facilidade de empatia. Precisa estar equilibrado, né? Preciso estar equilibrado, preciso estar em paz, preciso ter amor para poder partilhar, preciso ser amável, sabes? Eu preciso gerar valor. Se eu vier para aqui, para os nossos encontros, sempre triste, tu vais dizer: Mário, não vai dar, meu, hoje tenho outra entrevista, tá? Porque eu não vou gerar valor na vida, tá? Você não seria nem convidado. É isso. Você não estaria preparado. Essa é a dinâmica, tá? Então eu preciso de estar bem para poder gerar valor no outro, ok? Mentalmente, mediante a área que é, tem que haver uma evolução constante, tem que haver um estudo constante, sempre. Okay? Dentro da minha eu tenho que ter um domínio claro sobre a área para poder responder à vida. Okay? Energeticamente, igual, sabes? Então eu foco sempre na mesma base, porque as questões que tu me estás a fazer direcionam sempre para aqui, para este ponto, tá? Que é, o que é que eu preciso de fazer? Ser só isso. Okay? Quando eu tenho tempo e espaço, por isso é que eu acordo de manhã para me priorizar, ok? Quem quiser alinhar no ritual consciente, bora, nós trabalhamos muito isso logo de manhã, ok? O ritual consciente começa à noite, numa programação de hábitos em que tu escreves o teu diário, em que tu planeias o dia seguinte, em que tu preparas a roupa, em que tu organizas tudo para o dia a seguir, ok? Temos uma prática das 6h06 às 6h50, onde nós ativamos a nossa energia física, fazemos um alinhamento espiritual. E se alguém quiser participar, isso é aberto para as pessoas? Isso é aberto, Você tem página? Está no meu Instagram, está o Ritual Consciente. Ô, produtor, a gente consegue mostrar o Instagram do Mário? Porque aí a malta também que quiser já começar... Porque isso acaba por ser praticar... Hã? Não, é o Mário... Tens que entrar no Mário e no Linktree tens o Ritual Consciente. Mário.portal. MárioRibeiro.portal. Porque acaba por ser uma forma de trabalhar essa parte espiritual também. Essa é a dinâmica, nós trabalhamos ali tudo. Nós alinhamos espiritualmente, nós ativamos todos estes níveis de energia, okay? E a partir daqui fazemos uma pequena meditação com gratidão e começamos para a vida de uma forma diferente. A partir dali, desse processo prático, nós vamos fazer desporto, nós vamos querer outro processo de hábitos. Começa o dia, né? Acho que a malta já está vendo já. Nutrir. A malta já está vendo na tela, não já? Então, é o Ritual Consciente. É o Ritual Consciente. É o segundo. Aí a pessoa pode ir pelo seu Instagram, clicar no link na bio e se inscrever pela página de vocês. A aula que faço das 6h06 às 6h50 fica gravada durante 24 horas, por isso, caso, nunca vai acontecer, porque as pessoas são super comprometidas, mas caso aconteça, sim, a pessoa não poder estar às 6 horas da manhã, consegue aceder depois tem que ver lá só que não tá abrindo. Ó.
Mas enfim, depois que ele resolveu o problema técnico, gente, vocês já conseguem acessar por certeza. aqui. Ó, agora foi. Era ok. só a internet. Bora, então tem o vídeo, Ó, tem tá fixe o vídeo. toda a dinâmica, com toda a explicação, em que depois tem, dentro da plataforma, temos meditações, temos várias palestras, vários vídeos em que, pronto, explicamos no fundo a dinâmica. O objetivo aqui, o meu objetivo na vida é poder transbordar um bocadinho desse equilíbrio e de tudo aquilo que eu sou. Vamos ter uma mentoria 3 em 3 meses em retiro. Boa. Quem quiser sair do Mas para ruído, participar do retiro tem que tem que fazer estar parte dentro, daqui. tem que fazer entendi. parte, sim. São grupos fechados. Muito fixe. Ok. Pronto, há muitas formas de facto de nós podermos trazer esse autocuidado, né? E trazer isso. Acho que para mim isso, de novo, é um dever cívico, eu poder ter consciência de quem eu sou, de como é que está a minha empresa, qual é o nível de qualidade da minha empresa, até para eu poder fazer parcerias certas com outras empresas, Com as não é? pessoas Porque se eu não certas. sei quais são os pontos fortes e os meus pontos fracos, eu não sei o que é que eu necessito no mercado, Pois, exato. certo? Tá? Então, Acaba por ser autoconsciência também, de novo. eu ando no mercado, né, eu coloco um preço de mim sem saber se eu valho isso ou não, sem saber se eu sou um bom negócio, um bom parceiro para alguém ou não. Faz Sabes? sentido. Então, olhar para nós de uma forma bem consciente, né? Poder trabalhar isto da melhor forma possível. Né? Eu não gosto muito de trabalhar, porque gosto mais de viver. Só de trabalhar eu fico cansadinho. E já deixei Faz de trabalhar sentido. há muitos anos. Aos 30 anos foi quando eu fiz a ponte de viragem, não é? Quando eu entreguei tudo o que tinha e voltei para casa dos meus pais e comecei num processo de descoberta daquilo que eu sou, de verdade. Né? Não daquilo que eu tinha. Isso foi de uma coragem brutal e também de uma jornada de autoconhecimento Se gigantesca. coragem, se esquizofrenia, se loucura, mas opá, foi algo top que me muito bom. permite hoje eu estar mega feliz e super realizado e conseguir Isso que importa. impactar e gerar valor na quantidade de pessoas que consigo fazer, e tu sabes, não é? Que são muitas. que E eu são sei que são muitas. E olha, então recapitulando, foi o físico, né? Foi a Físico. consciência, o emocional, trabalhar, tá presente, tá Fisicamente equilibrado. estar presente, é a minha estrutura base da minha empresa, o meu alicerce da minha empresa. Sim. Okay? O emocional é todo o processo relacional da minha empresa, é a minha capacidade de me relacionar com a vida. Okay? O meu mental tem a ver com o conhecimento e com o produto que eu vendo ao mundo. Tá? Boa. E o espiritual é a vibe, é aquela energia, é a decoração de todo o produto, é aquela magia que a gente não consegue, não é quantificável, mas se não Sim. tiver aquele feeling, se não tiver aquela energia, se não tiver aquela dinâmica, não vende. E você imagina a pessoa ter esse nível de consciência disso que você tá trazendo antes de se empenhar em um projeto ou uma coisa. Porque você falando isso, pra mim, só veio o nome do nosso episódio. Já te falo agora. Empresas com a alma como ser antes de ter. Pronto, top. Ser antes de ter. Não precisa nem do como. Só ser antes de ter. Porque faz total diferença você ter esse nível de clareza antes de sair por aí abraçando o mundo. O que é que acontece a maior parte das vezes? Eu vejo pessoas, né, como tu, né, acompanhas no digital, né, que até têm produtos incríveis, até têm conteúdo muito interessante, só que Sim. depois não têm vitalidade nem energia para fazer acontecer, porque elas não são aquilo. Elas criaram aquilo, mas elas não são aquilo. Vale muito mais você construir algo que transcende, que é literalmente um reflexo do que você é e você entrega aquilo, do que propriamente criar algo para o mercado e não ser aquilo. Porque tens um produto, não tem alma. Pois, exato. Nossa, essa é boa. É a mesma coisa que uma empresa. Se eu usar a minha empresa como um produto, ela não vai crescer e não vai ser vista. Agora, se eu usar a minha empresa e se eu olhar para ela como uma alma e a cuidar, ela vai ter vida, ela vai ter amor, ela vai ter nutrição, ela vai para o mundo, ela vai crescer. Né? Brutão. Porque não há nada que cresça sem amor. Pois. Faz Tá? todo E sentido. nós olhamos para um produto e ignoramos a empresa. Focamos-nos nos clientes e esquecemos. E tem muita gente que vê a empresa como, sei lá, número, né? Não vê como um conjunto de pessoas trabalhando no prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa. Não tem alma. Pois. Então eu levo aquilo para usar, né? Como tu disseste há pouco, né? Há muitas pessoas que vivem essa imposição e que às vezes de má fé, né? Potencializando o vitimismo dos outros ou a expectativa do outro, né? Exato. Isso é uma liderança sobre o poder. Verdadeiramente o que aquelas pessoas estão a fazer é olhar para o umbigo delas e
E quando se constrói uma empresa com alma, uma empresa que busca gerar valor para o mundo, é uma liderança do serviço. Que É uma liderança de serviço. Do serviço, porque você quer servir ao mundo com um negócio que você criou. É inverter, é sair do patriarcado, desta pirâmide, eu não sei se isto fica ali na cena. Fica. Tá? É sair desta energia patriarcal para esta energia, que é o feminino, que é o serviço. E o servir é isto. Então eu tenho que escalar, né? Nós estamos habituados às pirâmides em que o diretor está no topo da pirâmide, o presidente, vice-presidente, por aí fora até chegar ao povinho, os clientes estão lá no fundo. Brutal, é como se o organograma então começasse aqui e fizesse assim. Eu tenho que inverter a pirâmide. E eu estou na base. Okay? E o resto cresce. Os meus colaboradores estão no topo da pirâmide. Então, se eu criar um processo de serviço, os meus clientes não são os meus clientes. Os meus clientes são os meus colaboradores. Porque se eu preencher todas essas necessidades, okay, eles vão ter tudo para poder transbordar. Muito fixe. É uma forma interessante de ver a estrutura. São dinâmicas completamente diferentes daquela que nós conseguimos ver. Os clientes de fora. E se está todo mundo aqui num contexto onde você quer servir, os seus colaboradores te ajudam a servir. Os meus clientes são os meus team leaders, os clientes dos meus team leaders são os nossos colaboradores que estão na linha da frente. E os seus clientes são quase uma equipe de marketing para você também, porque o passo-a-palavra é fortíssimo dentro do seu serviço. E esse é o meu serviço. Você entrega valor, aí o fulano fala para ciclano e eu preencho coisa necessidades. Gira. Exato. Preenche necessidades. Todo negócio é sobre isso, né? Preencher necessidades. Até uma Amazon é uma encomenda em 1 hora na sua casa. Nós focamos muito nesta área, né? Na dor. Qual é a tua dor? Pois, a gente fala muitas vezes disso. Então, substituir essa palavra da dor pela necessidade. Porque a dor, tu vais falar do problema. Pois, então, por exemplo, na Aidence, a necessidade do cliente é vender mais. E a gente preenche o buraco trazendo estratégias para ele vender mais. Perfeito. E é isso que gera fidelização. É isso que gera gratidão, é isso que gera empatia, é isso que gera esse compromisso profundo. Porque tu conseguiste saciar uma necessidade do outro. Brutal. E isso cria vínculos tremendos. Faz todo sentido. Realmente foi uma aula aqui. E aqui, a gente tem um padrão aqui, caminhando assim para a fase final, que é literalmente pedir que o convidado deixe uma mensagem, uma indicação, um livro, um conselho, né? Como minha avó dizia, se fosse bom, era de graça. Mas no seu caso, vai ser bom e de graça, né? Então, eu gostava de ouvir de você e o que você recomenda para quem está começando a empreender, para quem, às vezes, é um prestador de serviço, que é mais ou menos o nosso público, né? E que está nessa jornada que a gente chama de vida e que pode aí realmente trazer clareza, felicidade e realização para o processo. Então, dentro deste contexto profissional, olha para ti como uma empresa. Tu és a empresa número 1. Ok? E percebe se tu estás a dar lucro de verdade. Ok? Percebe como é que tu estás. Percebe o estado e a qualidade dessa empresa. E organiza, né, essa empresa de forma a ser apetecível. Porque quando ela for apetecível, já está. Né? É só ir para o mercado. Sabe que outro dia eu falava com o Roberto e ele falou, isso que você falou agora ilustra uma pergunta que ele fez, que foi: se eu não fosse eu me seguiria? Porque a gente tá falando de conteúdo. Certo. E é tipo isso, tem um casamento com isso que você tá dizendo no seguinte sentido: nós somos uma empresa que tem que dar lucro. Então, dentro da minha postura na vida, eu me compraria? Eu Seria um parceiro de mim mesmo? Seria um parceiro de mim mesmo. Isso. Brutal. Esse é o foco. Porque isso é que é transbordar, não é? Isso é que é gerar valor. Traz realização, boa realização. Isso é semear aquilo que eu quero colher a seguir. Não é? Esse é o processo. Ô Mário, que aula. Muito obrigado pela sua presença. Sim, Aqui foi uma máquina de cortes, com todo respeito. Não, foi muito fixe, um conteúdo brutal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que o Mário trouxe, que foi numa ótica um pouco diferente do que a gente estava acostumado. A gente tá sempre falando de trabalho, e trazer essa ótica do... Tá perfeito aí. Tá perfeito aí. Agora, é preciso ver músculo e nutrição para nós podermos falar de trabalho. Trabalho é uma consequência. Quando tu és brilhante, e tu és, não é? Tu tens uma capacidade tens uma resiliência incrível, é isso que eu admiro em ti. Obrigado. Tá? O otimismo, a garra, sabes? Pum, está aí. Não é? Quando tu tens isso e tu alimentas isso em ti de verdade, quando tu és isso... Não é? Alimenta a vantagem competitiva, né? Não é? Porque a diferença aqui é, eu tenho isto ou eu sou isto.
sabes? Quando tu és isso, já nada é esforço. Pois. Simplesmente flui. Quando tu não és e tens, tu tens uma carapaça que tens que... Uma armadura que tu tens que fazer valer. Isso traz muito mais luta. Né, exato. É um Entendes o que eu sacrifício, quero né? dizer? Por isso, a recomendação é esta. Eu admiro isso em ti. Muito Ok? obrigado. Então é trazer, eu sou isto, e E quando agora eu sou entrego isto, pro mundo. pá, eu caminho. E é até difícil confundir ali o que é trabalho, o que é parte do que eu já faço, o que Só não é. isso. Eu tenho um dia incrível. Eu acordo com uma mulher incrível todos os dias. Okay? Eu faço as minhas práticas com pessoas que eu adoro todos os dias. Eu vou ao ginásio, que é algo que eu gosto de treinar. Eu vou correr. Eu vou para o mar e passo um dia maravilhoso. E durante a tarde eu tenho 3 consultas com pessoas, com amigos, que é isso que eu recebo. Né? Então pronto, e chego a casa, tenho a família incrível à minha espera. Por isso eu tenho um dia maravilhoso. Brutal. Né? Cara. Eu não me sinto a trabalhar na vida hoje. Né? E isso é abundância. Isso para mim é que é abundância. Entendes? O resto vem, o resto surge. Eu vou ter que finalizar esse episódio, velho, com uma história que representa você que me veio na cabeça. Que me veio na cabeça, eu não sei se você já ouviu a história do pescador mexicano? Era assim, um executivo formado em Harvard, que era alto escalão de uma multinacional. Ele foi convidado pelo terapeuta dele, pelo psicólogo, psiquiatra, quer que seja, de imediatamente tirar alguns dias de férias, porque ele estava em burnout, ele estava ali numa dinâmica que realmente não ia dar certo. E ele foi pro sul do México, né, numa aldeiazinha lá, com pescadores, onde, né, tinha uma dinâmica bem calma para ele realmente não ter um excesso de estímulo e realmente descansar. Só que o cara, mesmo sem celular, mesmo sem nada, tava pra um lado, pro outro, buscando coisa pra fazer. Daí ele conheceu um pescador, assim, na beirada do rio, ele ficou olhando pro pescador. Ele conheceu não, ele viu o pescador saindo, ficou olhando o trabalho do cara, né? Pra analisar o que o pescador tava fazendo. Ele viu ali que durante 1 hora o pescador foi ali mais pra fundo, tac, 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 cada hora tirando um peixe. Ele vendo aquela cena e assim, que isso? O gajo é uma máquina de pescar, né? E quando o gajo voltou, ele virou e falou assim pro cara: não, é incrível a quantidade de peixe que você pegou em tão pouco tempo. Por que você já parou? Se você continuasse lá, você poderia pescar muito mais. Aí o pescador falou: não, mas eu tenho o suficiente aqui. Aí ele falou assim: ok, mas você tem o suficiente, mas se você tivesse mais, você poderia vender mais, lucrar mais. Aí ele falou assim: não, mas eu só tenho o suficiente, porque agora eu ainda dou pros meus vizinhos, ainda faço um churrasquinho, toco uma viola, tô com a minha família, e tá o suficiente pra hoje. Aí ele falou assim: não, peraí, você não tá entendendo. Se você pescasse mais, você ia produzir mais, você poderia contratar pessoas pra te ajudar a pescar, porque claramente tem muito peixe nesse rio, você poderia expandir os seus negócios por toda a costa até chegar na cidade do México e ter sua empresa lá, depois você poderia internacionalizar pros Estados Unidos, ser uma multinacional, cotar em bolsa até. Aí o pescador falou assim: mas pra quê? Ele falou assim: porque depois você poderia vender essa empresa, tá milionário. Aí ele: mas pra quê? Cara, porque você teria o resto da vida garantido, poderia estar com a sua família, poderia estar com seus amigos, poderia fazer um churrasco com seus amigos, tocar uma viola. É isso que eu faço. Aí o cara se ligou Yeah. e o pescador nem precisou falar nada. Tipo, eu já tenho tudo. É isso. Entendeu? E você me lembra esse pescador, cara. Porque realmente você, tipo assim, É isso. você saiu de uma ótica onde você trabalhava muito e decidiu gerar valor e tá feliz no seu dia a dia. Isso é brutal. É só isso. É ser, e aquilo que eu peço, né, todos os dias, é que eu possa ser de facto esse exemplo vivo, né, e possa ser o mais coerente e mais congruente com aquilo que eu passo. É isso. Que é sinal que eu estou a desfrutar muito do processo. Com certeza você é, e a gente acaba por ter você como um grande exemplo nessa ótica e nos faz repensar, né? Muitas vezes, realmente. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. A ti, foi top. Querido. Parabéns. Pessoal, obrigado. Inscrevam-se no canal, deixa a curtida aí no vídeo, no episódio, se realmente gerou valor pra você. Se não gerou, realmente a gente vai precisar de uma intervenção em você, porque isso foi um episódio de tanto. E obrigado novamente por acompanharem aí o FOMOcast. Tamo junto e, como eu sempre digo, é só o começo.